Oi, pessoal, boa noite. Muito bom ter vocês aqui novamente, né? Hoje nós vamos dar nossa continuidade para nossa série de lives. E enquanto o Instagram está aqui avisando as pessoas, eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder estar desenvolvendo esse projeto, né? Que é tão importante e significativo para nós, muito, né? E a gente está muito feliz de poder recebê-los aqui. Boa Olá, noite. Deixa eu tudo posicionar aqui. bem? Tudo bem, estamos aqui em mais uma noite felizes por estar Tá aqui, né, vendo? João? Claro! Eu estou muito feliz de poder desenvolver esse projeto com você. Idem, né? Foi uma coisa assim, acho que maravilhosa e pelo que eu estou percebendo, né, das pessoas realmente estarem gostando, né, e estarem se interessando e buscando, eu acho que esse projeto, inclusive, tem tudo para crescer, né, e não ficar só na questão do Setembro Amarelo, mas eu acho que a gente precisa desses espaços de reflexão cada vez mais, né, para a saúde mental Verdade. como um todo. Eu acho que é muito bom a gente trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, que podem contribuir significativamente com o nosso processo de reflexão. Sim, eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. É sempre um grande prazer. Eu espero que hoje o nosso sofá também renda muitos assuntos dentro disso que a gente veio discorrer hoje, né? Falar da importância da espiritualidade para a saúde mental das pessoas, né? E o quanto que isso, de certa forma, favorece a vida humana, né? Vamos ver se os nossos convidados já estão por aqui. Vamos Vamos lá. lá? O Gervásio Neto, eu vi que ele chegou aí, deu boa noite. A É, Nívia. que eles possam chegar no nosso sofá. Vamos ver. Ei! Boa noite, Olá! Boa noite, boa noite. Boa noite. bem-vindos. Vocês me escutam? Sim. Ah, tá bom. Então o fone que eu comprei de Thiago é bom. Tá bom, então. Valeu. Nívia, Gente, a gente Gervásio, prazer recebê-los aqui. Obrigado pelo convite, né? Falar de um tema tão importante e tão profundo, né? Pois é. E eu, Eu também agradeço muito, agradeço demais mesmo, porque é uma coisa que já mexe comigo já. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas só antecipando que no começo da pandemia isso começou a mexer comigo e agora assim, setembro, quando chega setembro, eu até comprei camisa, porque eu faço os vídeos, eu não estou com o lacinho de vocês, mas estou com a minha camisa amarela aqui. E eu acho, pô, só agradecer e parabenizar vocês por esse projeto. Obrigada. E isso aqui não aconteceria sem pessoas como vocês, né? Que também se solidarizam de alguma forma, né? Que têm a sensibilidade de perceber que nós estamos, né? E eu falo nós enquanto também pessoa, né? Enquanto sociedade, estamos cada vez mais sofrendo e adoecidos, né? Principalmente com o agravo da pandemia, foi uma coisa que pegou realmente a todos nós de surpresa. Então, bem-vindos mais uma vez e tenho certeza que será um momento muito importante para a gente. Eu posso fazer a honra e apresentá-los? Por favor. Claro. Então vamos lá, gente. A gente está recebendo aqui hoje no nosso sofá virtual para o segundo episódio da nossa série de lives do Setembro Amarelo, onde a gente vai pensar hoje um pouquinho a questão da espiritualidade, né? Como que a espiritualidade pode aí dialogar com essa questão do suicídio, como que a gente pode encontrar um lugar de abrigo também dentro da espiritualidade. E hoje a gente vai receber aqui para brilhantar ainda mais o nosso bate-papo, a Nívia aqui no Pimentel. Ela é empreendedora, ela é palestrante e é uma pessoa que é estudiosa da fé católica. E a gente está recebendo também o Gervásio Neto, né? Ele é estudioso e também é um palestrante da doutrina espírita.
Então, para a gente começar, eu preparei eu tomei a liberdade de preparar aqui uma pequena introdução, né? Porque quem assiste as minhas lives sabe que eu gosto de trazer um pouco de uma aproximação das pessoas, né, com situações reais. Eu acho que isso acaba dando para a gente um pouco mais de clareza para entender, muitas vezes, né, a dificuldade, a dor do outro. E eu acho que hoje a gente tem uma missão importante aqui nesse bate-papo. Então, eu queria começar um pouquinho pensando sobre... A gente tem, né, de registros aí datados da questão do suicídio, né, dessa precipitação em relação à morte. A gente tem datas aí desse primeiro movimento muito lá atrás, 2.500 anos, inclusive, antes de Cristo, né, e... De lá para cá, claro que cada sociedade, né, cada comunidade atribui aí, né, tem as conotações morais e religiosas que são abarcadas dentro desse contexto. Então, acaba que cada país, cada cultura, cada região vai fazer uma leitura, né, dessa questão do suicídio. E eu trouxe também duas situações que eu acho muito importantes para a gente pensar aqui. Claro que no decorrer da fala de vocês vão ficar à vontade, né, para comentar o que vocês prepararam, mas eu achei importante para a gente introduzir o assunto, né. Primeiro, é uma reportagem do UOL, lá de 2015, que fala um pouquinho sobre a Coreia do Sul ser campeão mundial em número de suicídios, né? E aí um professor da Universidade de Temple, lá da Coreia, ele levantou alguns motivos, né, que ele considera muito relevantes para o país estar nesse ranking, né, num lugar tão alto. E aí ele falou que tanto na Coreia do Sul quanto no Japão, esses países não têm a tradição cristã, né, que é muito predominante para cá na nossa região, e consequentemente, né, nessas culturas, então o suicídio ele não é considerado, por exemplo, como pecado. E atrelado a essas questões, ele levantou também, nessas culturas, né, a questão da solidão, né, uma vez que a população nesses países tem se tornado cada vez mais solitária. Ele trouxe também a questão dos idosos, né, que muitas vezes também o suicídio acontece até mesmo para que, em questão de honra, né, essas pessoas se sentem honradas quando cometem o ato. Tem também a questão do emprego, a questão do desemprego, a questão financeira, né, a questão de muita tecnologia, consequentemente, contribuir aí para um isolamento das pessoas, né, e atrelado a isso a precariedade mesmo do sistema de saúde. E aí, tem o segundo dado é que a Organização Mundial de Saúde, ela considera que 90% das pessoas que pensam em dar fim à própria vida, se tivessem ali a oportunidade de serem acolhidas, não consumariam esse ato, né? E aí, inclusive na Coreia do Sul foi constatada essa hesitação, e eu trago duas situações importantes, né, que eles constataram. Uma na Coreia do Sul e uma aqui no Brasil. Lá na Coreia do Sul, uma ponte, e essa fonte vocês acham facilmente digitando na internet aí, que é a ponte de Mapo, lá na Coreia do Sul, né, pela iniciativa, inclusive, de uma grande empresa de tecnologia. Eles usaram essa ponte, que antes era um local procurado por essas pessoas, né? Eles fizeram uma mudança nessa ponte, colocaram letreiros luminosos com frases motivacionais. Então, à medida que as pessoas iam caminhando por essa ponte, esses letreiros iam se acendendo, né, e as pessoas tinham contato com essas mensagens, essas frases de otimismo, e reduziu drasticamente o número de tentativas de suicídio. E aqui no Rio Grande do Norte também, né, um pastor que criou um grupo chamado Sentinelas de Cristo,
que já evitou mais de 80 suicídios, né? Eles fizeram um sistema de revezamento em uma ponte também, lá no Rio Grande do Norte, que as pessoas procuravam esse lugar para cometer o ato, e eles fizeram esse sistema de revezamento. E eles já conseguiram esse grande número, né, de salvamentos ali, e eles estão crescendo nesse projeto. E eu acho que, assim, para startar para vocês, né, dentre aquilo que vocês prepararam, eu acho que nessa noite a gente tem aqui o grande desafio de pensar, né, a questão da espiritualidade, mas de pensar também a questão da morte, do suicídio, né, sem cair nesse terreno só moralizante ou sacerdotal, né, mas tornar esse espaço aqui, né, e fazer com que as pessoas reflitam como que a fé, né, ela pode ali fortalecer as pessoas e ajudar a contribuir nesse lugar de sofrimento. Então é isso que eu queria começar a startar, e agora, né, a gente não combinou, mas quem quiser se sentir à vontade para começar, o Neto, a Nívia. Nívia, por favor, pode começar. Aproveitando esse gancho, eu também fui atrás de dados e fiquei até muito impressionada, porque, segundo estudos, a pessoa que acredita, que tem fé, que busca uma religião ou meditação, que seja, ela diminui a possibilidade de sofrer uma depressão. Inclusive, eu fiquei muito, assim, achei muito interessante fizeram um estudo que a própria anatomia do cérebro, ele é diferente das pessoas que não creem, que não têm fé, que não buscam uma religião. Isso me deixou muito, assim, eu fiquei impressionada, né? Como que a espiritualidade é tão importante para a gente. E aí eu estava estudando e vi uma frase que, assim, a espiritualidade foi gente para mostrar. O seu áudio está falhando um pouquinho. Eu não sei se tem alguma coisa perto de você que está fazendo um chiado e tá dando conflito. Melhorou agora? Acho que melhorou. É porque tem algum ambiente que está dando muito ruído, por isso. Agora acho que melhorou, né? Acho que melhorou. E aí? Eu estava dizendo, espiritualidade não pode ser suficiente para mostrar para os outros. A gente precisa trabalhar em nós, né? E aí eu me nessa situação. Comento da minha vida, e estava dizendo assim, passei por uma situação e falei, perdi. Seu áudio está falhando. Agora? Mas aí... Tá falhando. Tá falhando? Tá. Deixa eu tentar mudar aqui de lugar, então. Peraí. Ou, de repente, colocar um fone. Pode ser que ajude, porque concentra mais o som. Vou pedir a produção fone. Tem uma produção aqui, né, João Paulo? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Acontece de tudo. Acontece. É porque, infelizmente, sempre que tem um ruído, ele vai picotar mesmo, né? A mesma coisa quando a gente estiver falando simultaneamente. Tem que ser um de cada vez mesmo, não tem jeito. São coisas da... Eu ia até perguntar a vocês, João Paulo, porque é a primeira vez que eu faço uma live com 4 pessoas, né? Eu já vi, mas 4 pessoas. Aqui não tem um dispositivo para eu mutar aqui não, né? Não tem não, né? No seu tem. Eu tô até receoso porque eu tô tossindo, então só para... beleza. Cada um pessoal tem como. Vê se melhorou. Tem melhorada? Tem como. Cada um tem como mutar o seu, tá? Tem? Tem. Então tá. Vamos lá, Nívia. Retoma aí pra gente poder. Melhorou. Então, assim, aí um dia eu tava comentando com vocês. Eu tava com meu esposo vindo de moto, um passeio, e a gente conversando, falei assim, como que a gente às vezes deixa a cabeça dominar, né?
E aquele momento, assim, se você perde a fé, já era. E depois ver que as coisas estão caminhando novamente. Então, a importância da espiritualidade, né? Porque ela traz a vida para a gente de volta. E segundo o estudo também, a espiritualidade traz informação para o cérebro da gente seguinte: você se sente as pessoas se sentem menos sozinhas, não fica aquele sentimento de ficar ruminando as coisas, aqueles pensamentos, né? E isso tudo facilita, quer dizer, alivia, facilita o tratamento da depressão. Fiz igual a doutora, eu não sou igual a doutora Faida, eu tenho colinha. Que na verdade... colinha. Porque na verdade, quando a pessoa se sente ancorada, vinculada a um grupo, porque nós somos seres vinculares, né? O ser humano, desde que ele nasce, ele aprende a se vincular, a se prender em alguma coisa, né? Então, como nós somos constituídos a partir de uma questão comunitária, digamos assim, né? A gente se faz na cultura, e a cultura exerce um grande papel na nossa vida. Então, isso, logicamente, quando a pessoa está vinculada a um grupo, as chances dela cometer suicídio é muito menor do que quando ela se sente desvinculada totalmente, né, de uma comunidade, de um grupo social, de um grupo religioso, né? Então, essa questão é muito importante, tá? Porque não é só a depressão que faz a pessoa cometer suicídio, não, tá? A gente tem que estar atento a isso também. Pode ser que diante do recebimento de um diagnóstico, ou mesmo diante da falência, diante da demissão, no processo de aposentadoria, tem muitas pessoas que cometem suicídio nesse momento. E Uma separação, né, Paulo? Exatamente. E tem uma questão importante também, né, apesar de não ser nossa temática, mas quantas crianças cometem suicídio por sentirem peso em cima em cima de si, né? Não é raro a gente ver criança cometendo suicídio, não, né? Pelo menos a tentativa eu já vi várias. Quantas crianças que já beberam água sanitária, cloro, né? É muito comum a gente ver. Logicamente que a criança não tem noção de que é isso, né? Nem um adulto tem noção de que é para matar o próprio corpo. É para matar a dor. Imagina a criança. Então, isso é um tipo de que a gente vê que é um tipo de suicídio inconsciente, mas que acontece por conta de peso, né? Se sentir um peso. Ela é o motivo da briga dos pais. Então, acho que é muito importante pensar nessa questão da vinculação, porque a espiritualidade fala muito dessa questão, né? Quando se pensa em espiritualidade, nós estamos falando, lá no princípio, estamos falando de sentido. Tá? Quando a gente busca um sentido, espiritualidade entendida como estilo de vida, como a forma como a gente se articula, se porta no mundo, como a gente se relaciona consigo mesmo, com o outro, com Deus, com a espiritualidade, né? No caso, né? Então acho que é muito importante a gente pensar nisso, que na verdade, se a gente for olhar a etimologia da palavra espiritualidade, significa sopro de vida. Sentido direcionado à vida. Espiritualidade seria isso. Né? Então, acho que é muito importante a gente tentar associar e vincular uma coisa a outra, que eu acho que é bem bacana pensar por aí. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Bom, vamos lá. Primeiro, novamente agradecer a vocês pelo convite. Estou muito feliz de falar sobre esse tema. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que falar sobre suicídio salva vidas, né? Quanto mais a gente falar, mais vidas serão salvas. Isso a gente não pode esquecer. Existe, né, o Setembro Amarelo, que foi criado aqui no Brasil em 2015, quando a Associação Brasileira de Psiquiatria se juntou com o Conselho Federal de Medicina e o CVV, né? O CVV é o pontapé inicial disso tudo aqui no Brasil. Foi falado ontem, inclusive, na live, né? Muito boa a live de ontem.
quero parabenizar também, porque é um assunto super atual. Então, a gente tem que falar sobre suicídio. Não só em setembro, né? É porque criou-se, né, o Setembro Amarelo para a gente reforçar. Né? Que bom que o Setembro Amarelo surgiu para a gente reforçar, mas a gente tem que falar sobre suicídio o ano todo. O ano todo, né? João Paulo estava falando sobre a espiritualidade. A espiritualidade é até mais importante, na minha opinião, do que a própria religião, porque isso independe muito né? A gente pode... eu conheço pessoas que não acreditam em Deus, mas que de alguma forma, na forma deles, eles buscam uma certa paz, lógico que o fato de acreditar em Deus, em Jesus, em qualquer força superior, isso acalenta os nossos corações, né? Isso nos ajuda muito. Eu estava falando no começo que o meu interesse maior sobre esse tema começou assim que surgiu a pandemia, né? Porque com a pandemia, e vocês estavam falando aí agora sobre essa questão da solidão, do isolamento, a gente imagine quantas pessoas, né, que já viviam, né, num estado assim, mais ou menos solitários, mas que tinham a oportunidade de, às vezes, interagir com outras pessoas, seja com família, seja com amigos, seja com colegas de trabalho, mas que, a partir da pandemia, tiveram que passar um bom tempo isoladas mesmo, né? E muitas ainda continuam assim, porque por mais que os números tenham melhorado, graças a Deus, graças à ciência, essa solidão, essa sensação de solidão continua muito forte nas pessoas. E eu já peguei muito esse tema, muito em virtude de um cara que eu gosto muito, que é o André Trigueiro, que é jornalista, que é palestrante, que é escritor espírita, é jornalista da Globo News, e escreveu já alguns livros, entre eles esse aqui, Viver é a Melhor Opção, que eu recomendo também muito para quem se interessar sobre esse tema. Porque o Trigueiro, ele não fala só sobre suicídio no Setembro Amarelo, é o que eu estava falando antes, né? A gente tem que falar sempre. E não bastasse essa inspiração, entre aspas, do Trigueiro, o nosso culto familiar aqui, porque nós espíritas, nós temos esse hábito, pelo menos é o que se espera, né, de um lar espírita, e eu nasci espírita, a gente tem o hábito de nos reunirmos semanalmente, pelo menos semanalmente, para estudar o Evangelho, para ler alguma obra espírita, e isso fortalece muito, é o que vocês estavam falando, né, que a Nívia estava falando também, essa questão da fé, essa questão da gente buscar se conectar com o alto, de elevar os nossos pensamentos, de ocupar os nossos pensamentos com coisas edificantes. A gente está num momento, e essa questão do suicídio reforça isso, que a palavra de ordem é uma palavra que está muito forte nos últimos tempos, e agora mais ainda, e foi falada ontem, acolhimento. Né? Nós temos que acolher e não julgar, nós temos que abraçar e não condenar, nós temos que sorrir e não chorar, porque nós somos aprendizes aqui na Terra, né? Nós somos seres errantes, a gente tem que ter essa consciência que a gente está aqui para aprender, para tentar evoluir. E nós mesmos, inúmeras vezes nas nossas trajetórias, a gente vai se pegar confuso, vai se pegar em momentos, né, de tristeza, de solidão, de angústia, mas a gente tem que ter sempre a certeza de viver é a melhor opção. A gente não pode esquecer disso, né? E aí, só para reforçar um pouquinho os números aí que a Alessandra já trouxe, e a Nívia também, a Unicamp fez um estudo, Unicamp, que é uma das universidades mais bem conceituadas do Brasil, fez um estudo sobre suicídio há alguns anos,
E lá foi relatado que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. Pensaram seriamente. E que quase 5% chegaram até a elaborar um plano para isso. E em muitos casos, e vocês, né, o João Paulo e a Alessandra, que são profissionais da área, né, sabem que isso pode ser evitado, né, com um tratamento adequado, né, com esse acolhimento, com esse abraço, e se a pessoa não se sentir preparada para procurar, né, o auxílio profissional, né, que alguém próximo a ela, né, tenha percepção, né? São alguns sinais, nem sempre os sinais aparecem, né? A gente sabe disso, vocês sabem disso, né? Mas que essa pessoa não seja julgada, né? E outra coisa é que quem tenta o suicídio uma vez, fatalmente vai tentar outra. Então essa pessoa já é né, eu não sei se o termo está certo, mas não sei se seria um potencial suicida. Acho que é um termo tão pouco pesado, aí vocês que podem. Mas assim, pelo que eu li, uma pessoa que tenta e não consegue, vai tentar uma outra vez. Né? Então a gente tem que ficar ligado também nessa questão. E uma outra questão, assim, só para terminar essa primeira fala, é que a gente viu aqui, a gente vai ver aqui, que a fé, a espiritualidade, isso é muito importante. Sim, a gente sabe que é muito importante. A fé reduz riscos, mas a fé não blinda totalmente. Né? E aí também os profissionais da área podem falar muito mais sobre isso. Vi até uma live da Alessandra umas duas semanas numa rádio aí de Macaé, né, em que ela teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Né? A fé, ela reduz o risco, mas ela não blinda totalmente. Né? A gente tem como exemplo, um exemplo muito claro, o padre Fábio de Mello, né, que uma pessoa que é admirada por gente de todas as religiões. Eu gosto muito do padre Fábio de Mello, né? E ele, há uns 3 anos, se eu não me engano, ele deu publicidade a isso, né? Ele teve a coragem de dar uma entrevista no Fantástico e falar o momento que ele estava passando, inclusive que ele chegou a pensar em tirar sua vida. Um padre né, que se cerca ali de um fortíssimo ambiente de luz, mas em algum momento ele teve isso. O padre Marcelo Rossi também parece, já teve também episódio de depressão, né? Então, eu acho que a gente tem que reforçar isso. A fé vai ajudar muito, muito. A gente está aqui para reforçar isso aí. Mas, em alguns casos, a pessoa vai precisar da ajuda profissional. Eu vou pegar esse seu gancho, Neto, que eu acho importante pontuar essa questão, né? Filosoficamente, a gente compreende que todos nós podemos, em algum momento da vida, trabalhar com essa possibilidade de colocar fim à própria morte. Exato. Até porque essa é uma possibilidade constante, né? A única certeza que a gente tem na vida é a questão da morte. E a gente enfrenta muita dificuldade no nosso mundo moderno de falar sobre morte de uma forma geral, né? E mais dificuldade ainda de falar sobre a questão do suicídio. Então, assim, quando a gente se coloca nesse lugar da humanidade, nesse lugar de uma possibilidade constante, a gente já quebra, né? A gente já consegue ruir uma boa parte desse contexto preconceituoso, moral, né, julgativo. Então, essa questão, ela é muito importante, né? Inclusive, eu estava olhando aqui uma pessoa que deu um depoimento aqui, né? Eu não consigo ver o nome dela aqui. Acho que é nosso, tá como nosso AP. Ela colocou aqui, aconteceu comigo, né? Se não fosse um amigo do trabalho
eu tinha me jogado do viaduto da minha cidade. Sempre que me lembro, eu choro. E aí, mais à frente, ela explicou um pouco melhor aqui, né? E eu acho que é muito corajoso e muito necessário a gente ter pessoas que reconhecem essa humanidade e falam abertamente sobre as dores, né? Porque dor é algo muito profundo. Eu não estou conseguindo localizar aqui o comentário dela. Vê se você consegue aí, João. Ah, tá aqui, achei. Aí ela colocou, né, com acompanhamento, desde então, descobri que tenho bipolaridade, sei que sou errada, de sempre que me sinto bem, paro com medicamento. Pois é, então assim, eu acho importante a gente, né, uma pessoa que colocou um exemplo real. Primeiro, obrigada pela coragem de trazer esse depoimento aqui ao vivo pra gente, né? Você não sabe como você consegue enriquecer esse debate quando você corporaliza isso de alguma forma, né? Que a gente está falando aqui, mas quando alguém se coloca como tal, né? Quando essa verdade ela surge nua e crua, e é exatamente sobre isso que o Neto estava falando, né? Que a espiritualidade ela pode ser um fator muito colaborativo, mas a verdade é que nenhum de nós está blindado, né? Quanto a isso, quanto a se ver no momento de desespero, né? A se ver no momento de dificuldade, ou por uma questão mesmo fisiológica. Então, assim, são muitos fatores, né? E aí, enquanto eu estava te ouvindo, eu lembrei de um filósofo, um dos meus filósofos, assim, de coração, né, que eu tenho muito carinho na teoria, que é o Kierkegaard, que ele fala exatamente dessa questão da fé, né? Ele fala que não importa, né, a religião, mas importa aquilo que você faz com esse sentido, né, da religião na sua vida, o sentido que você atribui a isso e como você vivencia a sua fé, né? Então, eu queria complementar a sua fala, que eu achei fantástica. Mas é isso aí mesmo. Eu só me perdi aqui no começo, quando eu falei que minha inspiração para começar a ler mais sobre isso e tal, foi o Trigueiro, e aí eu falei do culto que a gente faz em família já há muitos anos, e que esse culto que a gente faz, que é todo domingo à noite, a gente dedica justamente a esses irmãos que já se suicidaram e os irmãos que estão com ideação suicida. Então eu tenho duas inspirações fortes assim, para que esse assunto mexa realmente comigo, né? Então a gente tem que vibrar muito. Eu quero agradecer, reforçar o seu agradecimento, Alessandra, a essa pessoa, né, que teve a coragem de vir aqui, né, e colocar isso, porque é disso que a gente está falando. Não são números, né? A gente está falando aqui de número, 17%, não sei quantos por cento. Não, a gente está falando de gente. A gente está falando de gente e está falando de vida. A gente está falando de vida. A gente tem que falar de vida, né? Eu tento evitar muito a palavra morte, né? Por mais que o assunto seja, né, suicídio, mas a gente tem que reforçar isso. Viver sempre é e sempre será a melhor opção. Com todos os obstáculos que a gente tem aqui, mas sempre vai ser isso aí. E a Helenice colocou aqui também, ó, vivenciei a bordo durante a pandemia colegas que tentaram suicídio e surtaram. A Helenice, eu sei que ela trabalha em sistema de embarque, né? Então, é uma outra área também que agora com a pandemia a gente teve um agravo significativo nas questões de saúde, né? Que normalmente já é também, né? Normalmente o pessoal que trabalha embarcado já né, tem, né, já tem algumas pessoas têm, eu conheço alguns colegas, né, trabalhei na Petrobras há algum tempo, né? Muitas pessoas relatam, né, essa dificuldade, alguns não se adaptam, né? E com a pandemia, nossa. E no nosso caso, do meu esposo, como experiência, sendo coordenadores por 5 anos de adolescentes e jovens, a gente pôde estar próximo de adolescentes que sabiam lidar com tanta cobrança, né? Porque hoje em dia o jovem ele tem muita cobrança, tem que estudar, fazer uma faculdade, quer ser o melhor aluno, e tem outras questões também, de repente a família não está preparada,
Então, assim, a gente teve a oportunidade de lidar assim, de frente com esses adolescentes e jovens que estavam já pensando em desistir. A gente falava, desista de desistir, falava com eles. E estava junto ali, porque essa fase também, né, dos 13 aos 20 anos, eu acho, é uma fase muito complicada. E eu e meu marido, a gente pôde presenciar muito isso, né? E orientar, procurar orientar de alguma forma. Alguns a gente precisou encaminhar para o profissional também, porque realmente não só a gente falar e trabalhar a espiritualidade foi pouco. Então, precisava mesmo de um acompanhamento com um profissional, né? Caso mais sério. Tivemos situações também de ameaça de suicídio, então a gente fica meio assustado, né? E mexendo com tudo isso, e aí encaminhamos, porque a gente viu que tudo bem, vamos trabalhar a espiritualidade dele, mas vamos encaminhar porque já é uma coisa que está mais profunda, né? E às vezes a família não percebe. O adolescente, às vezes, os problemas que eles trazem para a gente, a maioria é de dentro de casa. Os problemas são de dentro de casa e os pais não percebem, a família não percebe, infelizmente. E cabe a nós estarmos atentos a essas questões, né? A gente tem que se atentar, porque o doutor Cássio até estava aqui, ó. Queria agradecer a presença dele, está aqui comentando com a gente que é importante quebrar o tabu, falar sobre o tema, né? Ele também disse que a depressão é o mal do século e a gente precisa falar disso. Logicamente, o depressivo não é aquele que está em cima da cama sem tomar banho há 15 dias, fechado no quarto, não querendo comer. Isso também é depressão. A depressão grave, que a gente chama. Mas a depressão em grau leve, né? Que hoje a gente pode diagnosticar depressão em vários estágios, em vários níveis. A depressão seria está bem sutil, assim. E o depressivo convive com a gente. Às vezes nós podemos ter depressão e não sabemos. Porque, às vezes, o depressivo, na maioria das vezes, está no altar, está no púlpito, está no palanque, está no balcão te atendendo na farmácia, está lecionando para os seus 50 e tantos alunos. Então, a gente precisa ter coragem de assumir as nossas dificuldades também. De assumir que nós temos as nossas limitações, né? Nós, eu e a Alessandra aqui como psicólogos, podemos dizer com mais propriedade o quanto que nós, inclusive, sofremos esse estigma de achar que nós não podemos sofrer, que nós não podemos sentir na carne esse estigma que é lançado sobre nós de que nós somos seres superiores, de que nós somos pessoas mais evoluídas no sentido do equilíbrio emocional, de que nós não estamos propensos a desenvolver nenhum transtorno mental, de que nós estamos blindados. E isso não é verdade, né? Eu não sei, Alessandro, mas eu faço terapia há 10 anos. Então, eu acho que a gente tem que ter coragem de assumir que a gente tem as nossas dificuldades. Nós estamos no caminho para aprendermos também, sabe? E as pessoas, assim como essa moça que aqui trouxe o seu relato, as pessoas ensinam muito para nós. E nós, de fato, devemos estar abertos com aquilo que nós somos, entregar a nossa humanidade para o outro também. Que quando a gente passa pela vida do outro, a gente leva um pouco dele e deixa um pouco de nós. Não é? A gente ganha a rosa do outro, mas o perfume fica com ele. Então, acho que é muito importante a gente olhar para essas questões que vêm muito sutis para nós no nosso dia a dia e que a gente precisa ter um tato, um feeling mais atinado, mais apurado para a gente poder reconhecer essas questões que podem ser um potencial suicida. Você quer ver algumas frases muito comuns que a gente escuta e que pode indicar essa preocupação? Que a pessoa está pensando em morte, ou ela está pensando no suicídio como saída para o conflito, ela pode se isolar, mas ela pode também estar chorando e não se isolar,
ela pode dizer frases como, por exemplo, parece não ter fim, luz no fim do túnel. Se eu pudesse, eu sumiria. Minha vontade é de sair andando sem destino, sair andando e sem saber para onde, né? Eu sou um perdedor, me sinto um peso para as pessoas. Seria um alívio se eu dormisse e nunca mais acordasse, ou se eu dormisse e amanhecesse morto. São falas que são sutis, mas que trazem uma carga emocional muito grande de que potencialmente essa pessoa, possivelmente, ela está em sofrimento, né? Tem alguma coisa que está trazendo aí um pensamento de que matar o corpo pode ser um alívio para esse sofrimento, para essa carga. A Nívia estava falando dessa questão do peso que o adolescente sente no sentido de fazer uma escolha. Inclusive, esse foi o tema da minha monografia e da Alessandra, que foi a dificuldade de fazer escolhas diante da vida na adolescência, e exatamente para trazer um pouco desse reflexo do quanto que, na verdade, existem empecilhos nesse momento de achar que chegou numa bifurcação e precisa escolher um dos dois caminhos. Ou você vai fazer um nível superior, ou você vai fazer nada. Aí, quando a pessoa se depara com outras possibilidades, porque eu costumo perguntar, e se o que você faz bem feito e gosta de fazer não está na universidade? Ah, mas a minha mãe sonhou para mim que... Não, mas a sua mãe sonhou, aí é uma questão dela. Ela sonhar um sonho para alguém que não é ela própria? Então a gente tem que perceber que essas coisas que a gente vai pressionando o outro, vai colocando o outro numa situação que nem sempre ele vai dar conta. Entendeu? Então é muito importante a gente nos atentar para essas coisas que a gente forçadamente vai fazendo o outro se posicionar diante da vida com escolhas que nem sempre são dele. Então é muito bacana poder ter esse bate-papo com vocês aqui hoje, para a gente elucidar esses temas que são muito importantes, que giram em torno desse comportamento, que muitas das vezes traz um pouco de confusão para a gente, né? Estou colocando aqui nós numa dimensão também bem simples assim, das pessoas que têm um pouco menos instrução, talvez, né? Que todo mundo pensa em suicídio. Antigamente, até a década de 60, mais ou menos, as pessoas que cometiam suicídio não podiam nem ser veladas, porque elas eram demonizadas, né, de que elas cometeram suicídio, então elas estavam possuídas ou possivelmente elas estavam sob domínio ou influência maligna. Então, isso não existe mais, né? A gente tem que pensar que, na verdade, o outro foi vítima da morte. O outro foi vítima de um suicídio que poderia ter sido evitado se a gente tivesse, de fato, dado ouvido, ou prestado atenção, ou quem sabe, ter suscitado nessa pessoa um convite a uma outra possibilidade, ou outras tantas possibilidades. Que quando a gente começa a colocar as cartas na mesa, meus amigos, vão surgindo mais de uma, duas, três possibilidades. Quando a gente pensa que está numa bifurcação e precisa escolher apenas duas, a gente precisa ter a coragem de sentar embaixo de uma sombra, ter a coragem de olhar para trás e ver o caminho percorrido por nós até aqui, com 30 e tantos, né? E ver que para chegar aqui, a gente precisou passar um curso. E esse curso foi necessário para hoje, do jeito que nós estamos, no atual estágio e estado que nós estamos hoje, nos comportarmos dessa ou daquela maneira, com esse ou com aquele conflito, passando pelas crises necessárias e esperadas de cada fase da vida, né? As crises da primeira infância, que são típicas desse momento, as crises da adolescência, que são esperadas para aquele momento, né? Do luto da perda do corpo, o luto da perda da identidade de criança que não existe mais, o luto pela perda dos pais da infância, que passam a se comportar de maneira diferente, porque o menino tem 15, não pode mais tratar como se fosse um bebê. Então, acaba tendo que ser forçadamente passar por certas crises que são esperadas para cada momento da nossa vida. Chegar aos 30 e se questionar sobre o atual projeto de vida que você tinha esboçado e agora você tem que sentar e se refazer,
Porque dificilmente acontece aos 30 o que a gente idealiza aos 15. Porque com 15 nós tínhamos um sonho que não era um sonho para nós hoje. Muitas das vezes com 15 nós tínhamos sonhos que eram alguém que sonhava para a gente. Não eram planos nossos. E aí, na medida em que a gente vai amadurecendo e tendo essas experiências que a espiritualidade vai de fato forçando e trazendo para nós esse convite à vida, de nós termos essa coragem de nos promovermos para ir de encontro a isso que a gente chama de vida, que carrega nessas 4 letrinhas uma palavra tão pequena, um significado que não é capaz de medir. Então a gente não pode esperar chegar esse momento do conflito para a gente só então poder falar sobre suicídio, sobre a depressão, sobre o transtorno bipolar, sobre os transtornos que possibilitam esse sofrimento psíquico. As pessoas eu já vi pessoas que acham graça de gente que está em crise. Eu já vi pessoas que... Uma parte de ansiedade também, né, João Paulo? Está aumentando muito, né? Exatamente. Ansiedade. Tá... Exatamente. Então, assim, diante de uma crise de ansiedade, por exemplo, pânico, né, que uma pessoa pensa que ela vai morrer porque ela está naquele momento de crise, não é que ela deseja de morrer. Na verdade, ela tem medo do medo de morrer. Então, o pânico, na crise do pânico, isso é muito confundido, na verdade, com suicídio, né, com aquela coisa toda. E, na verdade, não é. É o medo do medo que ela tem da morte. Porque naquele momento a crise de ansiedade atinge um pico tão alto que não é possível mensurar. E a pessoa não consegue, na sua questão cognitiva, parar para raciocinar sobre os sintomas que ela que está fazendo no corpo, como sudorese, dor de cabeça, taquicardia, fica vermelho, começa a suar desesperadamente, a tremer, sensação de falta de ar, de palpitação. Então são coisas que vai fazendo com que a pessoa imagine que ela realmente está tendo um infarto, que ela realmente está sucumbindo e que alguma coisa está acontecendo que ela não consegue se agarrar a nada. Ela não consegue pensar que ela está vinculada a alguma coisa. Então ela acha que ela está vulnerável, né? Geralmente as pessoas que passam por isso não andam de elevador, não andam de avião, não vão a espaços coletivos, têm dificuldade, né? Os agorafóbicos, eles é um tipo de ansiedade em que a pessoa não sai de casa, né? Não vai a locais abertos, então não frequenta espaços públicos, não vai ao shopping, não vai ao cinema. Essas pessoas, por conta da sua questão psicológica, elas vão se isolando da comunidade, elas vão se isolando das pessoas, e isso é um grande fator que contribui para o risco de suicídio. Estou falando de risco, não estou falando que ela é uma propensa suicida, mas há riscos. Porque quando a gente está envolvido na coletividade, quando a gente se percebe vinculado a um grupo, a pessoas, a um núcleo, nós pertencemos a um núcleo e por conta dessa vinculação é que eu considero muitas vezes o fato de não cometer as tentativas de suicídio, não fazer a ideação suicida, que é essa questão de planejar ou de pensar na própria morte, de planejar o próprio funeral, de comprar o próprio caixão, encomendar as próprias flores para o seu funeral, de escolher a roupa que quer ser velado. Existem pessoas que fazem esse tipo de ritual porque tem alguns critérios que eu não vou trazer isso aqui porque não vem ao caso. Mas é muito importante a gente pensar que conversas como essa, familiar, que nós estamos tendo aqui, porque isso aqui é uma conversa familiar, é uma conversa informal, onde nós estamos, de certa forma, abertos a essa novidade na nossa vida, de tentar nos colocar, através de um exercício empático, no lugar do outro. Mas de nos colocar metaforicamente no lugar do outro, porque a gente não consegue fazer esse deslocamento integral. A gente não consegue transmutar isso, fazer deslizar a minha história para a história do outro e eu pensar como ele. Não. A gente precisa de um exercício muito, muito intenso para fazer isso, né? Então, se colocar no lugar do outro é tentar compreender a sua dor. Jamais dizer, eu sei o que você está sentindo, porque você não sabe. Jamais dizer, eu vejo que você está sentindo muita dor. Eu
Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu trocaria de lugar com você. Gente, não pode falar essas coisas. A gente não pode dizer nunca que imagina a dor que o outro está sentindo. Não, a gente pode dizer assim, ó, pela forma como você está se comportando, pela forma como você está pensando, pelo que você está trazendo, dá para ver realmente que está difícil para você. Tem alguma coisa que eu posso fazer para você se sentir melhor? Essa fala é uma fala que desmonta o outro, porque tudo que ele quer é ser acolhido. Mas não é ser acolhido. Mas não é ser acolhido de pegar no colo e apadrinhar. É ser acolhido de emprestar a escuta. De ter uma escuta sincera, aberta, como a gente chama na psicologia, uma escuta ativa, que permite que o outro seja quem ele é e a gente não fica com aquela ideia de julgar a partir de nós. Então, olha que legal esse amadurecimento que uma vida mais espiritualizada, uma pessoa que está mais aberta a viver essa empatia, essa singularidade dessa questão relacional com o transcendente, né, com Deus, com Cristo, com a espiritualidade, né, o quanto que o contato com o outro nos propicia essa questão de nos sentir presos à vida, de nos querermos pensar 3, 4, 10 mil vezes antes de pensar na morte como uma saída para o conflito, quando eu tenho a Nívia para pensar em mim. Quando eu sei que se eu morrer, pelo menos 6 pessoas vão sofrer muito com a minha morte, diretamente, né? Que estão ligadas a mim no sentido familiar e de amigos, etc. Mas se for uma criança, se for um adolescente, a escola toda sofre. Os amigos, a turma toda sofre. As pessoas da rua, os vizinhos, o bairro. Quando uma pessoa chega a cometer suicídio numa cidade, a cidade inteira fica em risco de propensa suicídio também. Isso já fica na história daquele lugar, né? Eu estava conversando com um amigo há um tempo atrás e ele me disse que estava tendo um suicídio por dia em Ribeirão Preto e que já não sabiam mais o que fazer, entendeu? Das pessoas se jogavam do alto de prédios, de igrejas, de instituições, né? Das sacadas das casas. Então, essa questão pandêmica, ela nos fez abrir a porta para aquele monstro que a gente deixava trancafiado lá há muito tempo, que é o nosso conflito, e a gente não queria olhar para ele. De repente, aquilo aparece na nossa frente, e aquilo que a gente não via, agora está bem definido na minha frente, bem nítido, com formato e com contornos bem definidos, e a gente olha para o tamanho daquilo e a gente se assusta realmente. Então é muito importante isso tudo que a gente está trazendo aqui hoje. A percepção de cada um de nós acerca desse mesmo assunto. Olha o quanto que isso enriquece. Mas essas tantas pessoas que estão passando aqui por nós hoje, que estão deixando de assistir o Jornal Nacional para poder, né, estar aqui com a gente nesse momento. Aqui está bem melhor, aqui está bem melhor. Aqui tá bem... Então... Não, é porque a gente é isso mesmo, é a gente falar, né, e precisa falar, você falou de Jornal Nacional, uma das coisas assim, né, até recomendado, eu estava até brincando com a Alessandra um pouquinho antes, eu mandei uma mensagem para ela, e eu estou aqui, coloco uma música bem calma mesmo e tal, e ela falou, nossa, adorei a música e tal. Eu falei, Alessandra, quando eu vou para uma tarefa assim, porque eu considero isso aqui uma tarefa, eu já coloco uma musiquinha para o clima já mudar. Aí você vai ver um Jornal Nacional, ou qualquer outro jornal hoje em dia, você vai entrar naquele clima, né? E aí dificulta tudo. Uma pessoa que já está propensa, né, a ter, né, uma ideia ou outra, e aí já dificulta tudo. Verdade. E também a nossa responsabilidade nas redes sociais. Exatamente. Rede social. Quando você estava falando dos adolescentes, eu ia falar sobre isso. Porque o que os adolescentes, essa questão de comparação, né? O colega viajou não sei para onde, o colega tem isso e tal, e rede social, a gente sabe. E a gente, dependendo da linha que segue, é perigoso a gente se tornar robô. Todo mundo igualzinho, no caso da casa, o móvel tem que ser igual ao da vizinha, eu preciso fazer a comida da vizinha, eu tenho que ter aquele prato, então é muito cuidado. A Alessandra e o João Paulo
Gervásio, eles veem às vezes o meu Instagram e veem que minha alegria é mesa posta. Eu amo compartilhar as minhas mesas, né? Eu acho linda a linguagem através da mesa. E mas é lindo eu gosto, é lindo. E eu gosto de preparar a mesa. Às vezes eu preparo a mesa, eu falo, hoje a mesa eu estou preparando em honra ao meu esposo, eu estou preparando a mesa em honra à minha filha, em honra ao meu filho. A Alessandra ainda não veio aqui na minha casa, está convidada, você também. Mas a Alessandra gosta também de arrumar a mesa. Então, o João Paulo, ele estava comentando, quando ele veio aqui em casa, ele vem aqui em casa, eu preparo a mesa para ele, para o Leandro, com todo o amor do mundo, e eu preparo essa mesa em honra a eles. Mas a gente vê, às vezes, esse mundo mesmo de mesa posta, um perigo. É um perigo, porque fica meio que competição. Não, eu tenho que comprar aquilo. Então, imagina isso na cabeça de uma criança, que hoje em dia criança tem rede social, infelizmente. Vou dizer infelizmente, porque a infância fica meio perdida, né? Eu brincava, eu gosto de falar que até os 14 anos eu fui anjinho na catedral em Vitória. Eu tenho o maior orgulho disso. Com 14 anos eu dançava musiquinha de criança, não tinha vergonha. E hoje em dia, criança, a gente vê falando assim, pai e mãe acha até bonito falar, seu namorado, sua namorada, e que assim, eu acho um absurdo. Né? Então, assim, imagina coisas que um adolescente jovem vê na internet, né? Então é muito perigoso também. Não só, além da televisão, eu acho que a internet é um perigo até maior. Eles não estão ligando muito para a televisão, eles querem Instagram, YouTube, e a gente precisa ter muito cuidado quem a gente segue. Porque a gente precisa de pessoas para nos inspirar. Né? E dependendo do que você ouve ali, você fica até com medo. É um perigo, né? Psicológico. Vamos dar uma olhada aqui no que a galera está escrevendo. A Alessandra E o Neto estava falando falando isso. Fala, João. Muitas vezes não percebemos que uma pessoa adulta está pensando isso, porque uma pessoa era determinada, sempre ativa. O caso dizendo que é importante pensar em ter as próprias escolhas, né? É a questão da influência, né? Que muitas pessoas fazem as coisas influenciadas pelas outras. Aliás, incitar o outro a cometer suicídio é crime, tá? E é um problema. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que valorizar a vida e não incitar isso. E aí ele diz, as crises realmente são horríveis, é muito importante tanto falar quanto aprender a escutar. A gente está chegando no final, né? Parece que foi agora que a gente iniciou. Tem que fazer outra. Tem que fazer outra. É um assunto que rende muito, né? Eu queria só, assim, 2 minutinhos, até para vocês, de repente, pegarem como um gancho, porque eu acho que é importante a gente diferenciar depressão de estado depressivo. Isso até dentro da nossa doutrina e tal. Porque, assim, depressão é uma coisa muito mais séria e é a maior causa de suicídio. Não é isso, doutores? Não é isso? Da depressão é a maior causa de suicídio. Mas o estado depressivo é diferente de depressão. Porque nós estamos aqui na Terra também para sofrer, também para passar por dificuldades. A vida não é uma festa, né? Tinha uma música do Titãs, a vida até parece uma festa. A vida não é uma festa. A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui a trabalho, a gente está aqui para tentar evoluir. Lógico que é muito bom a gente... Agora não, pandemia não, né? Mas ir para uma festa, encontrar com os amigos e tal. Mas a gente tem que saber diferenciar isso aí. Nós estamos aqui na Terra... Os desafios aparecem, isso aí... Exato, a gente está aqui para passar por esses desafios, frustrações. É exatamente isso. A gente vai crescer a partir daí. Né? Então, que a gente não se apequene diante dessas dificuldades, porque o sentido da dor e do sofrimento é justamente nos trazer alguma experiência para ajudar na nossa jornada evolutiva. Só isso. Bom, a gente vai encaminhando. Né, a gente vai encaminhando aqui para os nossos momentos finais, né? Queria mais uma vez agradecer a vocês
Eu acho que todos nós podemos ser instrumentos para ajudar alguém, para desenvolver esse canal de comunicação, né, de psicoeducação, porque isso que a gente está fazendo aqui é um processo de psicoeducação, né? Mesmo que vocês dois não sejam psicólogos, vocês estão contribuindo imensamente para isso, né? Então, esse espaço aqui, eu acho que, como eu falei, ele fica muito mais rico porque vocês toparam participar do nosso projeto. Não tem que ser psicólogo aí também, né? Não tem que ser psicólogo para falar da vida. Não, eu achei muito legal a participação das pessoas aí, né? As pessoas expondo e tal. A gente deve ter tido até mais relato aí e tal, mas né, o papo também estava bom. E então, as pessoas se sentiram à vontade para se abrir. E isso que é importante. Verdade. Né? É que estava falando, né? A gente ouvir. Como que é, João Paulo? A audição... A escutativa. Escutativa, isso. Escutativa. É isso. As pessoas precisam disso, né? Desse acolhimento. Exato. Então, só agradecer. Prazer conhecer João Paulo. Prazer meu. Nível, né? Então, foi muito bacana. Muito bacana mesmo. Alessandra, quero agradecer também demais pela oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Você é nossa já do coração. Só um último recadinho, assim, o último recadinho mesmo. Se alguém aqui estiver passando agora por algum momento assim, de tristeza, de angústia, liga para o CVV 188, CVV 188, tem o site do CVV também, cvv.org.br. Viver vale muito a pena. Então, o CVV está lá para ajudar. E é isso. No mais, desejar a todo mundo muita força, muita coragem, muita fé e muita esperança. Um dia de cada vez. A gente vai conseguir. Isso aí. Obrigado vocês. Valeu. Boa noite. Obrigada, Boa gente. Noite. Obrigada. Olha, só para deixar um recadinho. Deixa eu fazer um print. Vamos fazer um print, gente. Porque depois ela me cobra. Eu tô cheio de letra aqui, mas... Não, vou tirar aqui, calma aí. Isso. Calma aí que eu vou tirar aqui para poder dar um print aqui, para vocês ficarem bem bonitos na foto. Vamos lá? Tá bom. É difícil, mas... Aê! Oi. Obrigado a vocês. Gente, só para avisar, valeu, mais uma vez. Semana que vem tem os nossos próximos 2 episódios da nossa série de lives, na segunda e na terça. Então o calendário está aí nos nossos stories, tá? Isso aí. Pode falar, né? Estarei presente nas duas. Nós vamos falar, inclusive, sobre a propensão aí ao suicídio por conta dos transtornos mentais na segunda-feira. E na terça-feira nós vamos falar sobre a questão de que a pessoa pode pensar aí no suicídio como uma possibilidade quando ela recebe um diagnóstico de alguma doença muito grave, né? Então são temas bem relevantes para nós. Espero encontrar vocês na segunda e na terça-feira que vem. É um assunto muito amplo, dá para fazer muita live, dá para conversar muito. Verdade. Parabéns mais uma vez a vocês pela iniciativa. As lives vão ficar salvas sempre no YouTube, tá bom? Eu ia perguntar isso. Minha mãe quer ver depois e tal, no YouTube. Então tá, então beleza. Tanto no meu quanto no da Alessandra. Então vocês podem ter acesso lá, tá bom? Boa noite, gente. Valeu. Obrigado. Boa noite.